Eu vou começar aqui sentadinho pra gente poder fazer um negócio mais suave. Depois eu volto lá pro quadro. Repare só. Vamos começar hoje com a parte de sistema nervoso, valeu? Vamos começar aqui rapidinho na anatomia geral do sistema nervoso. E aí funciona assim, ó. A gente tem o cérebro, essa região aqui do cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. E aí vem, ó, a medula espinhal. Essa parte de cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, tálamo, hipotálamo, chama de encéfalo. Aí esse prolongamento aqui, galera, a partir do bulbo é a medula espinhal ou medula raquidiana. Alguns livros vão chamar ainda de medula espinal. Medula espinhal, medula espinal, tanto faz. Essa parte central a gente vai chamar de SNC, Sistema Nervoso Central. Beleza? SNC, Sistema Nervoso Central. Então, o que que compõe o Sistema Nervoso Central? Encéfalo e medula. O que que compõe o encéfalo? Cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Tem ainda o tálamo, que eu não coloquei aí, e o hipotálamo que fica embaixo dele. Beleza? Tálamo e hipotálamo. Só que o sistema nervoso central, lembre assim, ó, ele é central porque está no centro, ele que controla a parada toda. E ele é um sistema nervoso protegido por estruturas ósseas. No caso do encéfalo, quem protege é o crânio, beleza? E no caso da medula, quem protege são as vértebras, é a coluna vertebral. Então, tudo que está protegido por ossos, aí é sistema nervoso central, beleza? Só que do sistema nervoso central partem ramificações. Partem ramificações em direção aos membros, em direção aos braços, pernas, aos órgãos. Essas ramificações do sistema nervoso são os nervos. Se os nervos saem da região encefálica, são chamados nervos cranianos. Se os nervos saem da região da medula, são chamados nervos raquidianos. Então, nervos raquidianos e nervos cranianos, beleza? Bom, essa parte que sai do centro para a periferia, para poder você ter movimento nos braços, nas pernas, para você estimular os órgãos, a gente vai chamar de sistema nervoso periférico. É o SNP, sistema nervoso periférico. Então, do ponto de vista anatômico, existe essa subdivisão. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Tem essa subdivisão. O central, encéfalo e medula, e o periférico, os nervos cranianos e os nervos raquidianos. Beleza? Fala pra mim, gente, essa primeira parte é introdutória. Alguma dúvida? Posso passar? Tira um print aí do slide e vamos nessa, hein? Baninho tá aqui só bicando, viu? Mas aqui é chave, viu, galera? Aqui é chave, não confunda não, viu? Não sextou ainda não, hein? Não sextou ainda não, viu, meu povo? Hoje é quinta, viu, meu povo? Ó pra Maria, rapaz. Maria dá logo aquela risadinha faceira. Ei, Maria, hoje fosse sexta. Se hoje fosse sexta, ia ser bom, viu, minha velha? Ai, galera, vamos lá. Vou passar, hein? Tá com o pé quebrado de quê, Maria? Misericórdia. Que estripulia foi essa aí, Maria? Você fez o quê? Ô, Maria. Foi o quê? Bola? Foi? Jogou bola? Foi? Foi balé? Ixi, misericórdia. Isso é a idade, rapaz. É a idade, é a idade. Embolou no chinelo, foi? Misericórdia. É a idade, já tá ficando velha, meu Deus. Misericórdia. Ô, rapaz, tá velha já. Ô, Maria. Mas quebrou não, né? Só fez o quê? Uma luxaçãozinha, não foi? Quebrou alguma coisa? Uma microfissura, misericórdia. Mas pelo menos não foi nada assim mais grave, né? Vai ficar quanto tempo aí? Quanto tempo? Tá enfaixado ou não? Tá com gesso? Tá imobilizado? Tá com tala? Tá com o quê? Ah, até segunda, né? Pois é. Daqui a pouco você vai estar dançando pagode aí. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você vai fazer a comemoração aí da aprovação. Entendeu? Aí vai estar zerada, zerada. Com
Vamos, fé em Deus. Vamos lá, galera, vamos lá. Ó, vamos começar com a parte do encéfalo. Vamos começar com o encéfalo humano, certo? Bom, no encéfalo, a parte mais importante em termos de vestibular é o hipotálamo. É a parte mais importante em termos de vestibular. Não pode esquecer isso aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma... Mudar aqui a tela rapidinho para poder melhorar aqui a situação. Se você olhar aqui, gente, olha aqui. Olha comigo aqui. Bom, esse encéfalo aqui, o paciente está olhando para lá. Eu sei que o olho está para lá, por quê? Porque dá para ver logo essa parte aqui de trás, ó, que é o cerebelo. Então, pelo cerebelo que fica aqui atrás, beleza? Na região posterior, eu sei que os olhos estão para lá. Analisando aqui, dá para ver essa pequena glândula aqui, ó, gente, ó. Essa pequena glândula é a hipófise. Então, aqui, ó, é a hipófise. É a hipófise também chamada de pituitária, beleza? Hipófise ou pituitária. O hipotálamo, galera, eu sei que é uma região do sistema nervoso que fica logo acima da hipófise. Então, essa região aqui, ó é o hipotálamo. Então, tá aqui. O hipotálamo é essa região localizada acima da hipófise. Beleza? Acima do hipotálamo tem o tálamo. Que não vem ao caso agora. Vamos pensar primeiro no hipotálamo, certo? O hipotálamo aqui, eu listei. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou o áudio tá ruim? Tá ouvindo direitinho? Tá direitinho? Beleza. Ó, eu listei aqui 5 características importantes do hipotálamo. Ó, 5. 5 que caem no vestibular. A primeira delas é a relação do hipotálamo com o controle do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o ciclo do dia e noite. Ou seja, você percebe que o dia está passando, chegou a noite, aí à noite você sente aquele soninho, dá vontade de dormir, seu metabolismo reduz. Aí de dia você acorda disposto, metabolismo. Você, ó, fala a verdade aí, vai. Você acorda ou não acorda com tesão retado de assistir aula? Vai, fala pra mim. Você acorda disposto, pô. Acorda com. Eu sei que todo mundo acorda às 7 horas da manhã, tá todo. Mas uma hora dessa, o povo tá desanimado uma hora dessa. Esse ciclo aí do dia a dia, dia e noite, dia e noite, dia e noite, quem participa é o hipotálamo. Só que o hipotálamo participa muito, muito aqui, ó, porque ele regula uma glândula que fica em cima dos rins, chamada suprarrenal. Então, o hipotálamo, ele controla a suprarrenal, beleza? Ele controla como, Barnil? Ele controla através de um hormônio, através de uma neurosecreção liberada pela hipófise, chamada de ACTH. Então, o hipotálamo, ele chega para a hipófise assim, hipófise, libera aí o ACTH, que é um hormônio. A hipófise vai lá, manda esse hormônio para a suprarrenal. Aí a suprarrenal faz o quê? Ela vai produzir um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, gente, que foi estimulado pelo hipotálamo, ele vai fazer o metabolismo acelerar, produzir mais energia, vai produzir mais açúcar para você ficar disposto. Isso pela manhã. À noite já diminui. Então, quando falar em hipotálamo regulando sono e vigília, um dos papéis dessa regulação de sono e vigília é o papel envolvendo o cortisol. Então, observe que para você entender o sistema nervoso, a gente vai precisar depois fazer um paralelo com o sistema endócrino. Então tem muita relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Quer ver? Ó, quer ver outra relação interessante entre o sistema nervoso e o sistema endócrino? Outra relação interessante? É o seguinte. Quando você está à noite e você fecha os olhos no quarto escuro, né, faltou luz, aí a falta de luz nos olhos, imagina que deixa eu tirar isso aqui, ó. Imagina que aqui tá os olhos. Estão aqui os olhos. Imagina que faltou luz nos olhos. Aí tem uma glândulazinha localizada aqui, ó, gente, ó. Bem na base aqui do encéfalo. Que é a chamada glândula pineal. Ó, pineal. Essa glândula pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina. Ó, o hormônio melatonina.
Então a glândula pineal, que é uma glândula que fica na base do cérebro, que é influenciada pela ausência de luz, na ausência de luz ela produz o hormônio melatonina, ela também vai ser um fator estimulante do sono. Então a melatonina vai chegar lá no hipotálamo, vai dizer assim, hipotálamo, ó, tá na hora de relaxar, tá na hora de segurar a onda, tá na hora de dormir. Entendeu, gente? Então, na verdade, é uma ação coordenada que faz o corpo da gente perceber o que é dia e perceber o que é noite. Ou seja, durante o dia você aumenta o metabolismo, porque no início do dia você aumenta o cortisol, aumentando a quantidade de açúcar disponível para produzir ATP, beleza? E no final do dia, à noite, você vai começando a produzir melatonina, para poder você começar a ter uma noite de sono tranquila, beleza? Então observe que tem uma interação aí chamada interação neuroendócrina. Neuroendócrina, valeu? Bom, uma outra coisa que o hipotálamo interfere é no apetite. Ele é chamado de centro da fome. Centro da fome e, consequentemente, centro da saciedade. Aí, nesse caso, também tem a ver com outros hormônios. Olha para cá. No caso, quando você está com falta de açúcar no sangue, falta de alimento no sangue, de aminoácidos no sangue, falta de nutrientes no sangue, beleza? Principalmente carboidrato, lipídios. Aí o seu estômago produz um hormônio chamado grelina, beleza? A grelina, a grelina, vem aqui no hipotálamo, diz assim, hipotálamo, tá sem comida no sangue, viu? Tá sem comida circulando. Aí você tem aquela sensação de fome, beleza? Sensação de fome, grelina. Agora, quando você come, bate o rango, você acabou de comer, bateu o rango, tá ali de boa, comeu bastante. Aí, ó, o alimento da comida vai pro sangue, o alimento vai pro sangue, aí vai ficar com glicose, vai ficar com lipídios, aminoácidos disponível no sangue. Aí o tecido adiposo, produz um outro hormônio chamado leptina. O hormônio leptina vai lá no hipotálamo e diz assim, hipotálamo, tem comida suficiente, viu? Então não precisa mais ficar porriando, apertando minha mente. Hipotálamo, ó, fique de boa aí. Aí hipotálamo fica saciado, ou seja, ele vai causar sensação de saciedade. Então, o hipotálamo, ele causa sensação de fome, sensação de saciedade. A partir de quê? A partir da interação com hormônios. A grelina é o hormônio da fome. A leptina é o hormônio da saciedade. Beleza, gente? Não esquece isso, valeu? Bom, outra coisa é o hipotálamo relacionado ao equilíbrio de água do corpo. Por isso ele é chamado centro da sede. Quando você está desidratado, o hipotálamo fica ali reclamando. Você está com sede. Ele percebe o grau de hidratação do corpo, entendeu? E aí, quando falar de equilíbrio hídrico, quando falar de hidratação, você tem que lembrar do hipotálamo e de uma neurosecreção que ele produz e armazena na hipófise, chamado de ADH. Ó. É o hormônio antidiurético. Então, mais uma vez, para poder o hipotálamo controlar a hidratação, controlar a sede, beleza? Ele vai atuar a partir de hormônios, a partir da parte endócrina. Então, observe que existe uma interação muito grande entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Beleza? É a interação neuroendócrina. Então, em cada ponto desse, vai ter um hormônio para a gente discutir depois. Mais para frente, na parte de endócrino. Na parte endócrino, a gente vai falar desses hormônios. Beleza? Quando falar em comportamento sexual, você tem que lembrar o seguinte: que quando o indivíduo chega na maturidade sexual, quando ele está na puberdade, é o hipotálamo que vai fazer a hipófise liberar os hormônios que vão regular o ovário ou o testículo. E aí você lembra, né? É o LH e o FSH, liberados pela hipófise. Mas quem é que autoriza a hipófise? É o hipotálamo. Ah, então o hipotálamo ele também é responsável, ó, pelo comportamento sexual. Ele regula
a liberação dos hormônios que vão regular as gônadas, que vai regular o testículo nos meninos e o ovário nas meninas, beleza? Ele também é responsável por interpretar os estímulos sexuais, entendeu? Para dar aquele desejo sexual, aquele imprint, aquela interpretação sexual a um determinado evento. E o hipotálamo, ele atua no controle da temperatura do corpo, galera. Ele é responsável pela termorregulação, certo? Cuidado, cuidado. O hipotálamo é quem percebe o frio? Não. Quem percebe o frio, quem sente o ambiente, quem percebe o ambiente, são as terminações nervosas, são as estruturas sensoriais da pele. Não é o hipotálamo que percebe o frio, beleza? Quem percebe são as estruturas sensoriais da pele, ou o calor, beleza? O hipotálamo, ele só reage, ele só interpreta isso e faz uma reação. A reação do hipotálamo ao frio envolve o estímulo para a hipófise, ó, ele estimula a hipófise a liberar um hormônio que vai atuar na tireoide. Então, quando falar em hipotálamo regulando a temperatura, tem que lembrar que ele vai regular a tireoide e vai produzir os hormônios ó, T3 e T4. Então, tem relação com a parte endócrina da tireoide. Porque lembra que o T3 e T4 aumenta a produção de calor, aumenta a produção de ATP, a produção de energia no corpo. E isso aquece o corpo, entendeu? Além de outras situações que vão regular o frio ou regular o calor. Mas qual é o centro que interpreta isso? É o hipotálamo. Então não esquece isso, gente. O hipotálamo, ele é o controle do sono e da vigília, ciclo diário, ciclo circadiano. Ele controla o apetite, é o centro da fome. Ele controla a hidratação, ele controla o comportamento sexual e ele controla a temperatura do corpo. Olha quanta função o hipotálamo controla. Beleza? Olha quanta função o hipotálamo controla, ou pelo menos participa do controle. Bom, só que além do hipotálamo tem o cerebelo, que fica aqui atrás, gente, ó, o cerebelo aqui atrás, nessa região. E aí quando falar em cerebelo, lembre de equilíbrio no movimento, equilíbrio motor. Por que, Barnil? Porque ele controla a intensidade da contração muscular, que a gente chama de tônus muscular. Tônus muscular é a intensidade da contração. Por exemplo, ó, lembra que o álcool, quando a pessoa bebe, toma os goró, o álcool afeta o cerebelo. A marvada, o suco de laranja, o suco da discórdia, afeta o cerebelo. Aí a pessoa que tá ali, ó, carcando o dente, tomando umas, aí ela vai, por exemplo, pegar um copo. Quando ela vai pegar o copo, ela não consegue calcular direito a força, aí acaba derrubando o copo. Ou então ela vai, por exemplo, encher o copo com a garrafa, aí ela acaba ou derramando antes ou derramando depois do copo. Porque ela não consegue mensurar a força. Entendeu? A força da contração fica alterada. Aí ela tá andando, gente, a pessoa tá andando, aí daqui a pouco você vê ela cambalear para um lado, cambalear para o outro. É porque ela não consegue controlar a intensidade da contração da musculatura da perna. Porque a intensidade da contração, quem modula é o cerebelo. Então vai causar desequilíbrio. Então não esquece isso na prova. Se na prova ele falar que a marcha foi comprometida, o que é a marcha? É o andar. Você fala do andar cambaleante, andar de bêbado. Andar de bêbado, andar cambaleante, é porque o paciente teve uma lesão aonde? Teve uma lesão no cerebelo. Então, lesão no cerebelo compromete a intensidade da contração muscular, compromete o movimento, compromete o equilíbrio motor. Não esquece isso, beleza? Bom, uma outra coisa que acontece, gente, é o seguinte, ó. Aqui nessa região aqui, ó, abaixo aqui, logo no iniciozinho da medula espinhal, um pouco para cima, tem a última parte do sistema nervoso central, que é o bulbo raquidiano. O bulbo raquidiano é responsável pela vida vegetativa do indivíduo. O que é a vida vegetativa?
é a vida básica. É o plano básico, ou seja, é respirar, é o coração tá funcionando ali, é a parte digestiva, entendeu? Então ele regula o ritmo cardiorrespiratório, principalmente o ritmo respiratório. Ele controla bastante ali a parte do diafragma, beleza? Lembra que ele é sensível à acidez do sangue em relação ao CO2. Então, quando você tem muito CO2 no sangue, ele diminui um pouquinho o pH. E aí, ó, o bulbo, ele começa a mandar impulsos nervosos para o diafragma. Aí você, ó, aumenta a frequência respiratória. Beleza? Chega a ficar até ofegante, ó. Beleza? Bom, então não esquece. Se falar assim, ó, o paciente teve uma lesão, uma pancada na cabeça. E aí ele perdeu a consciência, entrou em morte cerebral, mas o coração continua batendo, continua respirando. Ele entrou no estado vegetativo. Entrou no estado vegetativo, quer dizer que está com as funções básicas. Mas o restante foi comprometido. Então, quem é que está funcionando ainda? É o bulbo. Então, se entrou no estado vegetativo, vida vegetativa, é o bulbo. Ele é responsável por alguns estímulos, como tosse, vômito, deglutição, beleza? Regula o ritmo cardiorrespiratório. Só lembrando um detalhe aí, gente. O coração, ele tem seu próprio marca-passo. O coração, ele consegue regular seu próprio ritmo. O bulbo, ele só influencia se precisar acelerar ou se precisar frear. Beleza? Então, o bulbo, ele vai influenciar o aumento ou a redução da frequência. Porque quem controla a sua própria frequência é o coração. Certo? Mas se precisar, o bulbo ele vai fazer o coração acelerar um pouquinho. Se precisar, vai fazer o coração frear um pouquinho. Aí tem a interferência do bulbo, beleza? Não esquece isso. Bom, além dessa parte, tem a ponte. A ponte fica um pouquinho para cima do bulbo, ó, gente. Tá aqui o bulbo, essa região aqui é o bulbo, ó. Pertinho da medula, aqui embaixo é a medula. Aqui mais para cima um pouquinho, ó, tem a ponte. A ponte de Varólio. Olha o nome já diz. A ponte de Varólio é só uma região de passagem. É uma região de passagem, ou seja, um impulso nervoso que está vindo do encéfalo, do cérebro, do córtex cerebral, passa pela ponte para ir para a medula, ou da medula passa pela ponte. É uma região de passagem. É uma conexão. É uma região de conexão. Por isso que não é ponte. Sabe? Ou seja, o impulso nervoso, quando passa pelo bulbo, passa pela medula, passa pelo bulbo, ele passa pela ponte para poder ir para as regiões específicas do cérebro, ou para ir para o cerebelo, ou para ir para o tálamo, ou para ir para o hipotálamo, entendeu? Então ela vai meio que fazendo essa conexão, essa ponte entre o impulso nervoso que passa pelo bulbo e que vai para as outras partes do encéfalo. Certinho? E, e então, basicamente isso aí. Ô, Barninho, você falou do hipotálamo e o tálamo? Galera, o tálamo, ele também tem o mesmo papel que a ponte, basicamente. Qual é o papel do tálamo, Barninho? É pegar o impulso nervoso que está passando por ali e encaminhar para certas regiões do cérebro. Então é meio que uma central de distribuição de impulsos nervosos. Vai distribuir para a região certa. Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Então, essa parte aí, gente, é a parte do encéfalo humano. De boa aí? Podemos passar? Fala para mim. Tá tranquilo? Estão comigo aí? Tá todo mundo de prega aí, né? Olha, vou cobrar o caderno, hein? Eu quero ver quem tá copiando essa aula, hein? Vamos nessa. Galera, o encéfalo da gente faz parte do sistema nervoso central. E todo o sistema nervoso central é protegido. Ele é protegido por ossos e protegido por membranas, certo?
As membranas são chamadas meninges. São chamadas meninges. E a parte óssea é o crânio, certo? É o crânio. A luz dos aparelhos eletrônicos influencia o hipotálamo? Diretamente não, Poliana. Influencia a glândula pineal. Então, por exemplo, você está dormindo, vai dormir, e aí você deixa a luz do quarto ligada, ou a luz de algum aparelho ligada. Aí a luz do aparelho, por mais que você tenha aqui, ó, a pálpebra fechada, a luz do aparelho pode passar e pode afetar, ó, pode sensibilizar lá pela retina a glândula pineal. E aí pode influenciar na produção de melatonina. E aí, como efeito secundário ou terciário, influencia o hipotálamo, entendeu? Mas a influência direta é na glândula pineal com a produção de melatonina. Beleza? Vamos lá. Gente, ó, o nosso cérebro tem dois hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Aqui é um cérebro visto por cima, né? Então, nesse caso aqui, não esquece o seguinte, que o lado direito do cérebro inerva o lado esquerdo do corpo. E o lado esquerdo do cérebro inerva o lado direito. Então, os nervos se cruzam. Então, a consequência disso é que o hemisfério direito controla o lado esquerdo. E o hemisfério esquerdo controla o lado direito. Então, uma pancada na região esquerda, no lobo frontal esquerdo, a parte esquerda do lobo frontal, pode afetar o movimento do lado direito do corpo. Não só pancada, gente, mas assim, um aneurisma ou um acidente vascular. Então não esquece, se perder o movimento do braço esquerdo, a área lesionada está à direita. Se perder o movimento da perna direita, a área lesionada está à esquerda. Não esquece isso, beleza? Bom, só que a primeira meninge é a pia mater. É essa azulzinha aqui, ó, gente. A pia mater é a que fica encostada no cérebro, em contato direto com o cérebro. Depois da pia mater, tem essa laranjinha aqui, que é a aracnoide. É lógico que a cor aí é fantasia, gente. A cor aí é para ficar didático. Mas a aracnoide é a do meio, beleza? E a mais externa, que está em contato com o crânio, em contato com essa caixa craniana, que é uma caixa óssea, é a dura mater. Aí fica fácil, porque ó, dura mater é a mais dura, é a mais resistente, é a mais fibrosa. Proteção é a mais externa. Pia mater é a mais pianinha, é a mais fininha, fica mais para dentro, tá em contato com o encéfalo. E a aracnoide é do meio, beleza? Eu tenho que saber mais alguma coisa? Tem que saber o seguinte. Entre a pia mater e a aracnoide existe um espaço chamado subaracnoideo. Esse espaço abaixo da aracnoide é onde passam os vasos sanguíneos que vão levar oxigênio, vão levar nutrientes para o cérebro. Entendeu? Então, ó, é nesse espaço subaracnoideo que tem, ó, gente, vou botar aqui, ó, que tem a vascularização. Vascularização. Fica aqui nesse espaço subaracnoideo, beleza? E cobrindo tudo, a gente tem o crânio. O crânio é uma caixa óssea, é um osso, o osso do crânio, beleza? É a caixa craniana. Então são essas as proteções do encéfalo. Pode passar, gente, essa parte? Ó, Barney, se tiver um vírus que atacou as meninges, aí é meningite viral. E se for uma bactéria, meningite bacteriana. E se for um fungo, meningite fúngica. Então, meningite é a inflamação das meninges. Não esquece isso. Qual é o principal sinal de meningite, Barnil? Ó, o principal sinal de meningite é quando você não consegue colar o pescoço aqui, ó. Você tem um enrijecimento da nuca. Essa região fica rígida. Não consegue colar o pescoço aqui, ó. E vômito na forma de jatos. Vou passar, hein? Vamos nessa? Olha só. Vamos ver aqui a anatomia do cérebro. Gente, lembra que o cérebro é só uma parte do encéfalo. Tem o encéfalo
e tem o cérebro, beleza? O cérebro, ele é chamado de telencéfalo. Você pode chamar de cérebro ou telencéfalo, certinho? Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa. O nosso cérebro, ele é todo cheio de reentrâncias. Todo cheio de reentrâncias. E por isso ele é chamado girencéfalo. Ou seja, são as dobras. Ele é todo cheio de giros, cheio de dobras. Essas dobras fazem com que haja uma maior superfície cerebral em relação a um menor volume. Deixa eu voltar para outra câmera aqui, que aí fica mais fácil para mim desenhar. Ó. Então, por que nosso cérebro é girencéfalo? Porque nós temos, ó, essas reentrâncias aqui, gente, ó, essas reentrâncias. Isso faz com que caiba mais cérebro numa cabeça pequena. Então, nossa cabeça é uma cabeça que já é grande em relação ao corpo. Nosso crânio já tem um volume considerável. Porém, o nosso cérebro não tem necessariamente uma superfície compatível com o nosso crânio. Ou seja, tem uma superfície maior. Então é como se eu pegasse, ó, um cérebro maior e dobrasse ele para caber aqui dentro. Então, dessa forma, eu consigo manter a cabeça pequena, porém aumentar a superfície cerebral. Entendeu, gente? Então a gente chama isso de girencéfalo. Encéfalo é todo comprimido, todo girado, todo cheio de giro, cheio de dobras, beleza? Maior superfície em um menor volume. Maior superfície em menor volume. Isso revela maior complexidade. Então, os animais que têm girencéfalo são animais que têm um cérebro mais complexo. Entendeu? Os mamíferos, por exemplo. Pode passar? Vamos lá. Eu vou pegar agora aqui, gente, vou fazer um corte chamado corte sagital, ó, um corte sagital. E aí vou mostrar que aqui dentro a gente tem ó, essa estrutura que vai unificar os hemisférios. Vai unificar o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ó. Eu tenho aqui o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. O que é que une os dois? É essa estrutura chamada corpo caloso. Certo? Aqui, ó, dá para ver nitidamente agora um cérebro no corte frontal, ó, um corte frontal, tipo aquele corte que a gente faz quando tem aquela tomografia computadorizada, faz esse tipo de corte, ó, um corte frontal. E dá para ver o seguinte, gente, dá para ver, é tipo uma fatia do cérebro, uma fatia. Dá para ver que essa parte mais externa, ó, a parte aqui mais externa, ela é mais escura. Essa parte mais externa, essa camada aqui, ó, gente, mais externa, escura, chama de massa cinzenta, certo? Essa parte aqui, quando decalcando, ó, gente, ó, chama de massa cinzenta. É a parte mais externa. Não esquece que a parte mais externa de um órgão é chamada de córtex. Então não esquece, ó, gente, o córtex cerebral, ele é mais escuro. É o córtex, massa cinzenta. Enquanto que essa parte mais interna é mais branquinha, é mais clarinha, é a medula. Então, toda vez que eu pegar um órgão e cortar um órgão, cortei o órgão, a parte mais interna dele chama medula, a parte mais externa chama córtex, certo? A parte mais interna é a medula, a parte mais externa chama de córtex, certo? Nesse caso, a parte interna ela é a chamada massa branca. E aí que tá, cuidado agora, gente. A massa branca é um aglomerado de axônios de neurônios. Essa parte de neurônio, axônio, células da glia, você já estudou na parte de tecido, na parte de histologia, ou não? Fala pra mim. Já viram o tecido já? Tecido nervoso, tecido muscular, tecido conjuntivo? Ainda não? Vocês vão estudar isso. Ó, lembre que os neurônios, gente, ó, lembre que os neurônios, eles têm esse prolongamento chamado axônio. Ó, axônio. Aqui é o terminal do axônio.
E aqui onde fica o núcleo, ó, onde fica o núcleo, onde fica esses prolongamentos menores, a gente chama de dendrito. Dendrito. Então a massa branca é uma concentração de axônios. Já a massa cinzenta, o conjuntivo só, né? No intensivo 2 já? Ah, beleza. Então, poxa, então tá um pouco diferentezinho, né? É porque teve aí uma diferença de aula mesmo, eu acho, em relação ao feriado, né? Mas é isso aí. Pronto. Então, olha pra cá. Essa região aqui, gente, que é onde fica o corpo celular e os dendritos, é que a gente vai chamar de massa cinzenta. Então, ó, os corpos celulares, essa parte onde fica, ó, gente, onde fica o núcleo, ó, onde ficam os dendritos, essa parte chama de massa cinzenta. No caso do cérebro, é a região mais externa, certinho? É onde processa as informações, inteligência, memória, é onde interpreta os sentidos, certo? Porém, cuidado com uma coisa, ó. A memória, por exemplo, eu consegui fazer um cálculo matemático, eu consegui fazer uma regra de 3, consegui fazer uma função matemática. Ou então, Barney, eu consegui lembrar de uma coisa que aconteceu comigo há 10 anos atrás. Essas funções de alta cognição, essas funções complexas, elas estão no neurônio ou estão nas sinapses, ou seja, nas conexões entre os neurônios? Vamos lá, o que é memória? O que é raciocínio lógico matemático? O que é isso? Interpretação de um som, interpretação de uma cor. O que é isso? Isso é a função de um neurônio ou é a comunicação entre eles que gera essas funções de alta cognição? Hein, gente? É o neurônio que guarda a memória? É o neurônio que guarda o raciocínio lógico? Ou são as conexões neurais? Onde é que estão as funções do sistema nervoso? Nas conexões. São as sinapses. As sinapses são as conexões entre os neurônios. Entendeu? Então, quanto mais sinapses, quanto maior o número de sinapses, mais o cérebro está trabalhando. Então, como é que o cérebro funciona? Através de circuitos neuronais, que são circuitos sinápticos. Então, Barnil, se eu perder a memória é porque eu perdi certas conexões, certas sinapses, eu não consigo mais realizar, mais fazer essas sinapses? Beleza? Então, se eu perdi o movimento do braço, então é porque alguns neurônios morreram. Então, existem regiões do cérebro que controlam os movimentos dos braços. Existem regiões do cérebro que são responsáveis por guardar memórias de longa duração. Existem regiões do cérebro que interpretam a visão, que interpretam as imagens. Tem regiões do cérebro que interpretam o toque. Essas interpretações são as sinapses. São as conexões entre os neurônios. Beleza? Não esquece isso. Então, no cérebro tem neurônios, mas as funções não estão nos neurônios. Estão na comunicação entre eles, certo? Nas sinapses. Vou passar aqui, gente. Pode passar? Galera, não esquece isso, hein? Massa cinzenta externa, massa branca interna. Massa cinzenta é onde se processam as informações lá, as sinapses são realizadas e tal. A massa branca são os axônios, né, dos neurônios. Vou passar, hein? Vamos lá. Quem quiser aproveitar aí, ó, para tirar print, quiser aproveitar para tirar um print aí, tira um print. Pode passar? Beleza? Vamos lá. Vamos lá, voltando. Ó, vamos ver aqui agora os chamados lobos cerebrais. Essa visão de lobos cerebrais hoje é muito questionada em neurociência. É muito questionada quando se trata de conceitos modernos sobre neurologia, sobre como o cérebro funciona.
Mas ainda assim, a gente admite, a gente aceita e cobra no vestibular. Então a gente vai pegar aqui, ó, gente, ó, e vai trabalhar como cai nas provas. Inclusive a baiana já cobrou isso aqui. Bom, analisando aqui esse encéfalo, dá para ver que os olhos estão para lá, ó, e a nuca está aqui, ó. Eu sei disso porque aqui, ó, é o cerebelo, aqui é o cerebelo. Então essa região onde ficam os olhos, ó, onde ficam os olhos. Beleza? A primeira parte, o primeiro lobo que você tem que lembrar é o lobo da frente. O lobo da frente, como é que seria o nome dele? Seria o lobo frontal. O lobo frontal é o da frente. Eu destaquei aqui, gente, com a cor azul, ó, essa parte da frente aqui, com a cor azul, certo? Se o paciente tiver uma lesão nesse lobo frontal, pode afetar o quê? Pode afetar o raciocínio lógico-matemático. A pessoa pode não conseguir mais fazer operações matemáticas, inclusive operações simples, beleza? Pode afetar as emoções, as expressões ligadas às emoções. Então, quando você vê aquele paciente que teve uma pancada muito forte aqui na região frontal, ele fica com aquela cara de paisagem o tempo todo, ela perde as expressões de emoção, de raiva, de felicidade. Você vê o rosto dele não mudar, é porque a lesão foi no frontal, certo? Pode perder os movimentos da fala, essa articulação aqui toda da mandíbula, ó, tem a ver com lobo frontal. Ó, a língua, essa articulação da fala, lobo frontal. E é o lobo frontal que decide se eu vou levantar o piloto ou abaixar o piloto. Que decide para onde meu corpo se movimenta. É o lobo frontal. Ele decide para onde vai o movimento do corpo. Ele controla o movimento. Então, cuidado. Quem toma a decisão do movimento é o lobo frontal. Mas quem mede a intensidade do movimento é o cerebelo. Então, do frontal passa pelo cerebelo, do cerebelo passa para o braço. Aí o braço já sabe para onde tem que, ó, para onde tem que apontar o piloto e qual é a força necessária, entendeu? Quem define o que vai ser feito, o frontal. Quem define a intensidade com que vai ser feito, aí já participa quem? Já participa o cerebelo para poder regular essa intensidade. Regula a intensidade. Bom, aqui em cima tem um lobo parietal, ó, frontal, aqui em cima parietal. Eu faço assim para lembrar. Eu faço assim, ó. Eu lembro que quando eu era pivete na escola, né, quando eu era pequeno na escola, a gente cortava o cabelo e tal, então tinha sempre um gaiato, né, que dava uma peba na cabeça. Uma peba na cabeça, ó, é um tapa, dá uma peba, um tapa. Aí eu sempre lembrava, quando eu cortava o cabelo, que eu tinha cabelo, né, galera? Pelo amor de Deus, eu tinha cabelo. Quando eu cortava o cabelo, ó, eu recebia sempre um tapa aqui, ó. Pá! Ó a zoadinha do tapa. Ó. Pá! Ó. Pá! 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 Parietal. Pronto. Eu nunca esqueci. Então a região parietal é a região que você leva um tapinha na cabeça. Ó. Pronto. Parietal. Pronto. Aí faz a zoada do pá. Parietal. Pronto. Eu faço assim que aí me ajuda. Eu não sei se vai lhe ajudar, meu irmão. Mas eu sei que eu lembro com essa dica aí, beleza? Região parietal. É a região de cima. Essa região aqui, ó, de cima do cérebro. Essa região parietal é responsável por interpretar o tato, as pressões que o corpo sofre, tipo, você tomou um beliscão, tomou um aperto, apertou o pé, então essa pressão, que é o tato, ó, quem avalia é o lobo parietal. E a gustação, uma parte da gustação também é o lobo parietal, certo? Cuidado, gente, cuidado. Gustação é o gosto que você sente lá na língua. Então, quem é que percebe o gosto? Quem percebe é o órgão sensorial. São as papilas gustativas. Mas quem interpreta é o lobo cerebral. Então, existe o órgão sensorial que, através de um nervo, manda para o órgão interpretativo, que é o cérebro. Então, o cérebro não percebe, ele apenas interpreta os impulsos nervosos que ele recebeu dos órgãos sensoriais. Então, por exemplo, quando eu tomo aqui um beliscão, quem está percebendo o estímulo tátil são as terminações nervosas, as estruturas sensoriais da pele, beleza?
Aí, essas estruturas sensoriais estimuladas vão mandar um impulso nervoso, e esse impulso nervoso vai aqui para o lobo parietal, e aí o lobo parietal vai parar para analisar o que está acontecendo. Aí ele vai interpretar o fato. Beleza? Não esquece isso. E tem ainda, ó, o lobo temporal. Ó, tomou uma pancada aqui, ó, na têmpora. Região temporal, ou seja, na lateral. É o interruptor. Bateu aqui, você fica logo zonzo, ó, você fica logo zonzo. Porque bateu aqui, rapaz, afeta o equilíbrio lá do ouvido interno. E aí você perde um pouco a referencial do que é esquerda, do que é direita, você fica todo zonzo, né? Vendo estrelas, como o pessoal fala, fica vendo estrelas. Mas essa região lateral aqui, gente, o lobo lateral do cérebro é responsável por interpretar os sons. Então, ó, interpretar a audição. Cuidado. Quem percebe os sons é a estrutura anatômica do ouvido. Beleza? O tímpano, a cóclea, ele vai pegar e perceber. A partir do som que entrou e que, né, eu vou mostrar isso aqui, chacoalhou lá dentro. A partir disso, ocorre o impulso nervoso. E o impulso nervoso, através de um nervo, chamado nervo auditivo, ele vai até o lobo parietal e o lobo parietal interpreta. Parietal vai e interpreta. E por fim, tem o lobo occipital. O lobo occipital é esse que fica, galera, ó, aqui atrás. Fica aqui atrás, ó. Aqui atrás do cérebro. O lobo occipital está conectado aos olhos, à retina. Através de quê, Barninho? Através do nervo óptico. Então, cuidado. Quem percebe as imagens é o lobo occipital? Não. O lobo occipital não percebe as imagens. Quem percebe é o olho, é a retina. O lobo occipital, ele apenas interpreta os impulsos nervosos que chegaram nele a partir da imagem que foi captada pelas células fotossensíveis da retina, entendeu? Então não esquece, o cérebro, ele não sente, ele interpreta os sentidos. Quem sente são as estruturas sensoriais, certinho? E vão sentir. Então não esquece isso. Então, se disser na prova que o paciente teve uma lesão no lobo occipital e essa lesão comprometeu a audição, tu marca falso. Se for uma lesão no lobo occipital, compromete a interpretação da visão. Se for no lobo temporal, compromete a audição. E assim por diante. Tem que lembrar disso aí, viu, galera? Pode passar? Tá tranquilo aí? Jogando pra cá, pra quem quiser tirar o print aí. Foi aí, gente? Estão comigo ainda? Já foram dormir? Não me abandone não, viu, Alice? Bora, Maria. Vamos lá. Quero todo mundo aqui, hein? Todo mundo comigo, hein? Só sai daqui hoje meia-noite. Eita zorra. Aí é muita animação, meu irmão. Vamos nessa. Olha pra cá. Vamos ver agora, gente. Vamos ver agora a medula espinhal, hein? Medula espinhal. Ou também chamada medula espinal. Espinal, espinhal. Ou medula raquidiana, certo? Medula raquidiana. Deixa eu voltar lá para minha cenazinha. Olha só. Quando a gente estuda medula espinhal, é essa medula, gente, que passa aqui nas costas, ó, no dorso, que é protegida pelas vértebras. Mas a medula espinal não tem só vértebras, não. Tem também as meninges. Pia mater, dura mater, aracnoide, beleza? Tem também as meninges. Agora, tem que lembrar um detalhezinho sórdido. É que na medula, a posição da massa branca e a posição da massa cinzenta se inverte. Observe que a massa cinzenta passa a ficar aqui, ó, na região mais interna, ó, na região mais interna. Essa região mais interna, aqui é um canalzinho chamado canal medular. Ó, a região mais interna é que vai ter a massa cinzenta. Então ela é mais interna. Lembrando que a massa cinzenta
são os corpos celulares. É onde fica o núcleo e as organelas dos neurônios. É onde vai ter lá os dendritos, é onde vai ter lá a maior parte dos impulsos nervosos passando por ali. E a massa branca, tem que lembrar que são, ó, os axônios. A massa branca são os axônios, não esquece isso. Massa branca, nesse caso, fica aqui, ó, gente, mais nessa parte externa. Ó. Aqui a medula, fica mais aqui nessa parte externa da medula. Certo? É a massa branca. Ó, massa branca, massa cinzenta. Beleza? Bom, outra coisa importante. A medula espinhal, ela também tem, como eu falei para vocês, uma proteção óssea, que são as vértebras, que não está aqui desenhado, e tem as meninges. Lembrando que a meninge mais interna é a pia mater. Olha ela aqui, ó, é a mais interna. É a que está em contato direto com as células, com os astrócitos, beleza? Que vão alimentar os neurônios, está aqui. A do meio é a aracnoide. Ó, gente, essa vermelhinha aqui do meio. Lembrando que a aracnoide tem um espaço, tem um espaçozinho, chamado subaracnoide, onde vai ter a vascularização, ou seja, os vasos sanguíneos vão chegar aí. E aí vem uma informação nova agora, informação nova. Além do sangue, além dos vasos sanguíneos, esse espaço que fica entre a pia mater e a aracnoide, esse espaço chamado subaracnoide, existe também um líquido chamado cefalorraquidiano, também chamado líquor. É o líquor. Esse líquido fica entre as duas membranas para criar um amortecedor hidrostático. Dessa forma, quando minha cabeça chacoalha, eu tomo uma pancada muito forte, imagine lutando MMA, né? UFC, uma pancada muito forte acaba fazendo o quê? O cérebro chacoalhar. E aí esse líquido serve como um amortecedor para impactos, para evitar lesões no cérebro. É o líquido cefalorraquidiano. Não esquece isso. Quando a pessoa está com sintoma de meningite, ou seja, vômito na forma de jatos, ou a pessoa está com a nuca rígida, não consegue fazer isso aqui, a gente cola o queixo aqui, no pescoço. Aí o que acontece? O médico faz uma punção do líquor, coloca uma agulha lá grossa e puxa um pouquinho do líquido para fazer um teste, para fazer o teste no líquor. Para quê, Barninho? Para ver se tem vírus, ou se tem bactérias, ou se tem fungo, para ver se tem alguma infecção, para ver qual é a causa da meningite, ou se a pessoa tem a meningite. Entendeu, gente? É a coleta desse líquor. Bom, uma outra coisa importante é que da medula saem os nervos. Isso aqui, gente, ó, é um nervo. Se você olhar bem, isso aqui é um nervo. Ah, peraí, tem uma coisa que eu esqueci, ó. Essa membrana mais externa é a mais dura, é a dura mater. São 3 membranas, 3 meninges. Então, voltando aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, é um nervo. Observe uma coisa. Que esse nervo, ele é um conjunto de axônios, de neurônios, que saem da medula e vão para a periferia. Então, o nervo, ele não faz parte do sistema nervoso central. Ele sai do central e vai para a periferia, ou vem da periferia para o central. Ele pode ser, ele pode ser eferente ou aferente em relação à medula, certo? Então ele faz parte, ó, gente, o nervo, ele faz parte do SNP, sistema nervoso periférico. Não esquece isso. Só que esse nervo, ele é considerado misto. Todo nervo que sai da medula é considerado misto. Por que misto, Barnil? Porque ele é responsável tanto por trazer impulsos nervosos, ó, ele é responsável por trazer impulsos nervosos dos órgãos sensoriais, no caso da pele, para a medula, ó, para a medula, olha aqui a setinha, a medula,
Então, se ele traz impulsos nervosos da pele, que é um órgão sensitivo, para a medula, a gente chama essa via de via sensitiva. Porque ela traz alguma coisa que a sua pele sentiu. Uma queimadura, um espinho que entrou, um corte, entendeu? Um beliscão. Bom, observe que esse nervo, ele se ramificou. Ó, essa parte vem pelas costas. Vem pelas costas. Por isso que a gente chama de ramo dorsal ou raiz dorsal. A raiz dorsal é a raiz que vem pelas costas, que entra na medula por trás, das costas, pelo dorso, beleza? É a parte sensitiva do nervo. Bom, só que esse nervo tem aqui também, ó, essa parte que vem pela frente, ó, pela frente. A parte que vem pela frente é a parte que vai responder ao sensitivo. Vai responder, porque imagine, gente, se entrar um espinho na sua mão, você vai deixar o espinho, olhar para o espinho e dizer, ó, que espinho bonitinho. Ou você, quando o espinho estiver entrando, você já vai tirar a mão sem nem saber o que é. Você já vai reagir, ó, já vai reagir. A gente chama isso aí de reflexo motor. É o ato reflexo. Também chamado arco reflexo ou reflexo medular. Mas para ter o reflexo, o impulso nervoso tem que trazer, ó, tem que trazer o estímulo da pele, que foi o espinho entrando, e a medula tem que mandar uma resposta. A resposta vai vir por aqui, ó, gente, ó, por aqui. Ó, aí vai vir a resposta. Só que a resposta vai para onde? A resposta não vai para o dedo. A resposta não vai para o local onde está tendo a lesão. Ou seja, não enfiou o espinho aqui no meu dedo? A resposta não vem para cá. A resposta vem para a musculatura mais próxima. A musculatura que vai, ó, executar um movimento para você reagir, para você retirar o dedo. Aí depois você olha. Então perceba que tudo isso é involuntário. Essa reação, essa resposta, é uma resposta que é. Como é que eu diria? É uma resposta que é imediata, é uma reação, é um reflexo. É um reflexo involuntário. Beleza? Mas esse reflexo, ele participa, ó, esse nervo misto, onde a raiz dorsal é a raiz sensitiva e a raiz ventral é a raiz motora. Ó, a raiz ventral é a raiz motora. Ventral por quê? Porque é que sai da barriga, ou é que sai de baixo. Então, a parte que sai pela barriga, que sai por baixo, chama ventral, é a que dá movimento ao músculo. A parte que vem pelas costas, pelo dorso, é a parte que vai ser sensitiva. Observe que a parte dorsal, que é sensitiva, ela é, gente, ó, ela é aferente em relação à medula. Por que, Barninho, aferente? Porque ela chega, ela traz o impulso para a medula. Já a parte ventral, que está levando o impulso para que o músculo possa reagir, essa parte ventral é a parte motora. É a parte, ó, eferente. É a parte eferente. Beleza? Galera, fala para mim. Deu para pegar uma visão aí legal? Deu para entender aí? Pode passar? Beleza. Vou botar aqui para você tirar um print. Oi? Vamos lá. Vou ver aqui. Ó, em relação isso, ainda vou explicar o arco reflexo, mas basicamente é isso aí, Sarinha. É isso que é o arco reflexo, também chamado ato reflexo, ou também chamado de reflexo medular, entendeu? Basicamente é isso aí. Agora, gente, onde é que se localiza a medula espinhal? Ó, tá aqui a medula, ela fica inserida nesse forame aqui, nessa abertura aqui, ó, gente, das vértebras. Então aqui tem a vértebra, não esquece, são ossos, ó, vão proteger a medula, vai sustentar o corpo. Entre as vértebras tem essa camada de cartilagem,
é uma cartilagem fibrosa, é uma fibrocartilagem chamada disco intervertebral. Ó, é uma cartilagem fibrosa, amortece as vértebras, certo? Aqui tem a medula espinhal com mais ou menos 1 centímetro de diâmetro e ela conduz os impulsos nervosos. E aqui tem os nervos, ó, os nervos raquidianos que fazem parte do sistema nervoso periférico. Aqui você tem uma visão melhor como é que ela passa por dentro da coluna. Na verdade, ela passa por dentro dessa abertura, desse forame que existe aí na parte de trás das vértebras. Beleza? Pode passar? Oi aí? Pode? Vamos lá. Bom, vamos ver agora o chamado reflexo medular. Se liga aqui agora, ó. O reflexo medular, ou também chamado de ato reflexo, ou arco reflexo, ele é chamado arco porque ele vem e vai, faz uma volta, como se fosse um arco. Ó, uma volta, como se fosse um arco. Por isso que o nome é arco reflexo, ou ato reflexo, ou reflexo medular. Bom, como é que funciona isso aí? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se liga. Imagina, gente, que aconteceu aqui, ó, o que eu falei para vocês, um espinho. O espinho entrou no dedo. Quando o espinho entra no dedo, acontece o primeiro passo do processo, que é o estímulo. O estímulo pode ser um beliscão, pode ser uma pedrada, pode ser um espinho, pode ser uma queimadura. Imagine você de noite agora, ó, de repente bate uma chuvinha aí você tá aí no aconchego do lar, aí você vai fazer o quê? Um chocolate quente, fazer um brigadeiro de panela, ó que coisa boa, ó que ideia boa para uma noite dessa. Diga aí, velho, numa aulinha, estudando para passar em medicina, faz um chocolate quente. Imagina que nessa de fazer um brigadeiro, um chocolate quente, você acabou se queimando na panela. Quando você encosta e você queima seu bracinho, na mesma hora você, ó, você tira. Você tira. Isso é um reflexo. Isso é um ato reflexo, entendeu? Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Primeiro vai ter que ter um estímulo. Aí depois do estímulo vai acontecer o impulso nervoso. Ó, esse impulso nervoso, ele vem, ó, e ele entra na medula pelas costas, entra por trás. Beleza? Não esquece isso. Por quê? Porque esse é o impulso nervoso que veio de um órgão sensorial da pele. No caso aqui foi o tato. Então aqui nesse caso a gente vai ter, ó, neurônio sensitivo. Um neurônio sensitivo. Número 2. Então ocorreu o estímulo, o impulso nervoso percorre. Número 2, ó, vai seguindo a numeração. Número 1, número 2. Percorre o neurônio sensitivo. Ó, tá aqui o neurônio sensitivo. Beleza, gente? Bom, o neurônio sensitivo, ele vai entrar na medula. Por onde, Barninho? Olha aqui, ó, número 3. Vai entrar na medula por essa parte que a gente vai chamar de raiz dorsal. Ó, vai entrar por essa parte que a gente vai chamar de raiz dorsal. Certo? Raiz dorsal. Quando entra levando o estímulo, aí aqui dentro, normalmente, nem sempre. Às vezes tem uma ligação direta, mas na maioria das vezes existe aqui dentro um neurônio, ó, um neurônio que recebe o estímulo e passa o estímulo para o outro neurônio que vai dar a resposta. Esse neurônio é chamado de associativo. Ó, é o neurônio número 4, é o neurônio associativo. Esse neurônio associativo, o nome já diz, ó, ele vai fazer a associação entre o sensitivo e o que vai dar movimento, que é o motor. Beleza? O que vai dar movimento, ó, o que vai dar movimento, eu vou desenhar aqui de azul, ele vai sair pela parte ventral, ó, ele vai vir com o impulso nervoso, ó, gente, ó, até chegar no músculo. No músculo de onde, Barney? No músculo da mão, ou no músculo do braço, ou no músculo do dedo, no músculo que vai executar o movimento de resposta. O movimento reflexo, que chama, o movimento reflexo.
Então vai afetar, ó, o músculo. Beleza? Então esse impulso nervoso percorre o neurônio motor pela raiz ventral. Então, ó, percorre pela raiz ventral. Não esquece, a raiz ventral é esse ramo aqui, ó, gente, ó. Esse ramo aqui do nervo é a raiz ventral. Lembre que o nervo, ele é um nervo misto. Beleza? Ele é um nervo misto. Tem tanto o neurônio motor quanto o neurônio sensitivo passando por dentro dele. É um nervo misto. Só que a raiz ventral, ela tá aqui, ó, gente, de azul, porque é uma raiz motora. E a raiz dorsal tá de vermelhinho porque é uma raiz sensitiva. Não esquece, ó, que a raiz dorsal, ela é sensitiva. Já a raiz ventral é uma raiz motora, porque vai dar movimento. E ocorre o movimento a partir do impulso nervoso transmitido pelo neurônio motor, e aí o movimento faz você tirar o dedo. Beleza? E só depois que você tira o dedo é que você vai analisar para compreender com o cérebro o que aconteceu. Beleza? Ou seja, o neurônio associativo, ele também manda o impulso nervoso pela medula para o cérebro. Para você depois tomar conta, investigar o que aconteceu. Beleza? Gente, deu para ver que tem aí 6 passos. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Dá para ver aí? 6 passos. Joia? Deixa eu voltar aqui. Esses 6 passos é porque no próximo slide, vai aparecer um resumo do que eu falei. E esse resumo, ele ajuda muito para a baiana, porque caso caia uma questão discursiva, pedindo para explicar o ato reflexo, para explicar o reflexo medular, você já tem uma resposta pronta. Basta você pegar seu caderninho aí e colocar, ó, uma respostinha pronta. Tipo um pré-textozinho. Entendeu, gente? Uma pré-resposta. Pode passar, galerinha? Fala pra mim. Estão comigo ainda? Ou eu tô achando que vocês foram fazer foi chocolate, viu, velho? Eu tô achando que vocês foram fazer foi brigadeiro e não me convidaram, viu? Eu tô achando é isso. Ó pra Pauliana. Ai, ai, eu já tô imaginando aqui, Pauliana, que você tá fazendo brigadeiro, viu? Eu já tô imaginando isso aqui, tá certo? Então, ó, faz o seguinte, amanhã tem aula da gente. Você leva, viu? Oi, falou que pode passar. Ô Alice, não vem com desculpinha, não. Amanhã, Barninho vai estar lá no Bernoulli. Beleza? Eu quero amanhã que a galera leva um brigadeiro aí, gente. Pelo amor de Deus. Em homenagem a essa aula de noite, a gente aqui ralando. Pelo amor de Deus. Leva um brigadeiro pra gente comer amanhã lá. Pra distribuir pro povo, gente. Faz uma caridade aí, meu povo. Vamos lá. E aí, número 7, ó. Número 7, movimento reflexo. É porque amanhã tem aula em um dos intensivos. Eu acho que é o intensivo 1. Amanhã tem aula. Ah, só tá lá segunda? Miserável. Ô, Maria. Até você, Maria. No mínimo deve ter ido votar. Deve ter ido pro interior pra votar. Foi ou não foi? Você, você vota onde, Maria? Ah, Maria do pé quebrado. Já tinha esquecido. Ô, Maria. Foi mal. Ô, Maria, vai capengando, Maria. Pelo amor de Deus. Para com isso, Maria. Ô, Mariana, eu não sei fazer brigadeiro não, minha velha. Pelo amor de Deus, Barninho vai queimar tudo, vai ser uma lástima. Olha, eu já vi, rapaz, ó, deixa eu ver aqui, ó. Mariana Neiva, eu já vi. Essa pessoa que chega assim e diz assim, ó, leva você, leva você um brigadeiro, ô Mariana Neiva. Eu tô ligado, quem faz essas coisas é porque é mestre Cuca, viu? Você deve ser Masterchef, entendeu? Masterchef. Ó, faça o brigadeiro.
E aí, gente, tá combinado, viu? Tá combinado que Mariana que vai levar o brigadeiro pra gente, viu, gente? Tá combinado. Ah, eu tô dizendo, tá vendo, Pauliana? Tá vendo você? Rapaz, eu sinto o cheiro da falcatrua. Eu sinto o cheiro do golpe, meu irmão. O golpe tá aí. Mariana, é você, viu, minha filha? Ó, amanhã. Amanhã. Fica duro nada, eu duvido. Eu duvido. Lá ele, viu? Ó, leve o brigadeiro amanhã. Senão você vai pro conselho de classe. Você vai perder. Vou botar você na recuperação, viu? Vamos lá. Lá ele. Ó, tá aqui o resuminho do arco reflexo, gente. Tá aqui o resuminho, ó. Primeiro tem o estímulo, que são fatores externos que estimulam as estruturas sensoriais da pele. Aí depois do estímulo, o neurônio sensitivo entra em ação, beleza? Para poder propagar o impulso nervoso em direção à medula. Aí depois do neurônio sensitivo vem a raiz dorsal, que o impulso sensitivo, o impulso nervoso, ele vai entrar na medula pela raiz dorsal. Aí depois vem o neurônio associativo, que vai transferir o impulso para passar para o nervo motor, para o neurônio motor. Aí pela raiz ventral, o impulso nervoso sai da medula, beleza? Pela raiz ventral. Aí pelo neurônio motor ele propaga até o músculo efetor do movimento. Aí no final vai ter o movimento reflexo, que é a contração do músculo, que vai resultar numa resposta involuntária. Tá aí, gente, um resuminho do passo a passo do reflexo medular. Tira o print faceiro, o print maroto, para a gente poder avançar. Valeu? Vamos nessa. Ó, Maria, você quebrou o pé, minha filha. Não foi a mão, não, Maria. Tira teu print, Maria. Pelo amor de Deus. Maria fica perturbando a aula. Tira uma foto, Maria. Pelo amor de Deus, Maria. Vamos lá. Vai fazer um tutorial, Maria, no YouTube, como diz. Cadê? Deixa eu ver quem foi que falou do tutorial. Foi Mariana. Mariana golpista, tá aí, ó. Vai fazer um tutorial, rapaz. Pardinho tá esculhambando, viu? Gente, ó. Vamos ver agora o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ocorre através dos nervos. Ó, ô Wilson! O Wilson é o técnico de informática daqui, galera. O Wilson, meu filho. Ô, ó, gente, faz um pix pra Wilson aí, faz favor. Faz um pix aí. Vamos fazer uma vaquinha pra Wilson. Maria é uma vovozinha. Ô, Maria. É vovó? É? Ô, rapaz, faz com a bichinha, não. Porra, o Wilson é hacker, meu irmão. O Wilson já meteu o Pix aí. Porra, rapaz, que o Wilson é ligeiro, velho. Pense no cara rápido pra ganhar dinheiro. Pense no moleque ligeiro pra ganhar dinheiro. Ah, acaba bom. Vou contratar você, viu, Wilson? Vamos fazer uma parceria boa aí, viu? Tá complicado mesmo, pivete. Vamos lá. Ô, galera, ó, os nervos cranianos. Eles formam 12 pares. 12 pares de nervos. A Barninha tava vendo aula na internet, no YouTube, um tutorial. E ele mostrava todos os nervos. Eu tenho que saber todos os nervos? Não. Você não tem que saber nenhum nervo craniano. Só tem que saber o que é. Beleza? Nervo epiglosso, nervo. Como é? Nervo trigêmeo. Não esqueça isso. Nem eu lembro quais são os nervos, pelo amor de Deus. Mas tem que saber que são 12. Tem que saber que eles partem do encéfalo da pessoa. Tem que saber que eles são sensitivos, eles são motores ou eles são mistos. Beleza? E os nervos raquidianos são 31 pares. Partem todos da medula e são todos mistos. Mas eu não entendi o que é um nervo sensitivo, o que é um nervo motor, o que é um nervo misto. Vou mostrar aqui do ladinho. Tipos de nervos. O nervo ele é sensitivo quando ele propaga o impulso nervoso do corpo em direção ao sistema nervoso central. Deixa eu vir para cá. Ó.
Observe isso aqui, ó. Observe isso aqui. Imagine que aqui eu tenho uma parte do corpo. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui os olhos. A parte da retina, que recebeu a luz. Ou seja, a parte sensorial, que é um órgão sensorial do corpo. Quando a retina recebe luz, recebe uma imagem, ocorre a depolarização da membrana que percorre esse neurônio em direção ao sistema nervoso central. Nesse caso é o lobo occipital. Occipital. Beleza? Então, nesse caso, a gente diz que esse neurônio ele passa por um nervo chamado nervo óptico. O nervo óptico ele é um nervo sensitivo. Beleza? O nervo óptico ele é um nervo sensitivo. Por quê? Porque só passa impulsos nervosos em direção ao sistema nervoso, em direção ao encéfalo, ao sistema nervoso central. Então, o nervo sensitivo, nesse caso, o nervo óptico, ele, em relação ao sistema nervoso, ele é aferente. Em relação ao corpo, ele é eferente. Certinho? Já o nervo motor é o contrário. É o nervo que parte. Ó, ele parte. Rapidinho, deixa eu só mudar aqui a cor, gente, rapidinho. Ó, o nervo sensitivo, ele vem do corpo para o cérebro. Já o neurônio motor, ele parte do cérebro, ó. Imagine o lobo frontal. Ele deu uma ordem. Então, ó, o impulso nervoso, ele vai partir daqui, onde está o corpo celular, em direção ao corpo, ó, onde está o axônio. Então, nesse caso aqui, gente, é o neurônio que vai mandar o corpo se movimentar. E parte do corpo, Barninho? O músculo. Ah, então motor, porque movimenta o músculo. Então aqui é um nervo motor. O nervo que faz o bíceps levantar. Ou então o nervo que faz minha boca mexer. Ó, o movimento aqui da mandíbula. Nervo motor. Se ele só tem atividade motora, então ele é um nervo exclusivamente motor. O nervo que é exclusivamente motor, em relação ao sistema nervoso central, ele é eferente. Em relação ao músculo, ele é aferente. Então, nesse caso, o impulso nervoso ele vai nesse sentido, ó, gente, para o corpo. E o nervo misto é um nervo que parte tanto do corpo para o sistema nervoso, como do sistema nervoso para o corpo. Se você olhar, dentro do nervo, porque, ó, gente, isso aqui é o nervo, dentro do nervo, ó, dentro do nervo, um ramo sensitivo, quanto eu vou ter um ramo motor. Aqui, principalmente, são os nervos da medula, os nervos medulares. Então, ele tem, ó, os dois, tanto a parte sensitiva quanto a parte motor. E aí, gente, estão me ouvindo aí direitinho? Tá de boa? Vamos lá então, hein? Fala pra mim, galerinha. Tá tranquilo aí? Pode passar? Vamos lá. Tá indo. Tá indo o que, Alice? Já tá pegando? O bicho tá pegando já? Vamos lá, mulher. Vamos lá, Marco. É isso aí, Marcão. Tá tranquilo? Negócio de tá indo, kkkk. Aí você me quebra, Alice. Tá sussa, tá tranquilo, Barninho. Tá bom, o negócio tá... Gente, olha pra cá o que é um nervo, ó. Um nervo, ele é um feixe de axônios de neurônios. Ou seja, é um conjunto de axônios. Por exemplo, olha a estrutura aqui de um nervo. Eu tenho aqui o axônio. Se você olhar, ó, isso aqui é um axônio cortado. Isso aqui é a famosa bainha de mielina do nervo.
que são células de Schwann enroladas. Enroladas no neurônio. O sistema nervoso tá pifando, né, Alice? Misericórdia. Toma um café, mulher, que melhora. Daqui a pouquinho tá acabando a aula. Vamos lá. Ó, gente, aqui é o nervo. Essa parte que cobre o nervo é um tecido conjuntivo, é uma cobertura chamada endoneuro. É uma proteção. É uma capa. Ó, o endoneuro não é a bainha de mielina. O endoneuro é uma cobertura que fica, que fica em contato com a bainha de mielina, mas não é a bainha. Certo? Bom, isso aqui, gente, é o perineuro, que é outra cobertura. Se você olhar aqui, ó, eu já tenho vários neurônios, ó, vários neurônios juntos aqui. Tudo isso aqui é um feixe de neurônios, certinho? Cobertos pelo perineuro, ó, pelo perineuro. Eu tenho aqui, ó, outro feixe de neurônios, outro feixe de neurônios, outro feixe de neurônios. Eu tenho aqui vasos sanguíneos, ó, vênulas. Eu tenho artérias. E cobrindo tudo, cobrindo o nervo todo, eu tenho essa camada chamada de epineuro. Então observe que o nervo são vários axônios agrupados em vários feixes. Então, o nervo é um conjunto de feixes de axônios de neurônios. Lembrando que a bainha de mielina é para poder aumentar a velocidade do impulso nervoso. E essas coberturas são para proteção. É tipo uma capa protetora. Pode passar? Foi aí? Vamos lá, Alice. Tá perto, Alice. Bom. Só que aí, gente, agora vem o seguinte, ó. Vem agora uma divisão do sistema nervoso, que é uma divisão ligada à parte funcional. O que eu mostrei até agora foi a parte anatômica. A parte anatômica tem o sistema nervoso central e tem o periférico. Beleza? Agora, em relação à parte funcional, em relação ao funcionamento, existem os nervos, beleza? Que a gente controla com o córtex cerebral, ou seja, com a nossa vontade, Aí a gente chama de sistema nervoso somático. Então, o somático tem controle voluntário. Por exemplo, ó, vou levantar a mão. Eu controlo isso. Eu consigo controlar isso. Vou levantar, vou baixar, vou levantar, vou baixar. Então, perceba que isso é voluntário. Então, esse nervo é um nervo somático. Ah, mas não é um nervo motor, não? É um nervo motor, porque vai movimentar meu braço, mas o controle foi do cérebro, foi um controle voluntário, a partir da minha consciência, entendeu? Então não esquece isso. Então, se eu tiver atuando de forma voluntária, a gente chama de sistema nervoso somático. Mas o que é importante é o sistema nervoso que funciona sem a nossa vontade, que é o autônomo, que é o que está aparecendo para vocês aí. É o sistema nervoso autônomo. O autônomo é o que funciona independente da nossa vontade, ou seja, é o involuntário. Só que o autônomo, ele pode ter duas formas de atuar, que são antagônicas. Ele pode atuar de forma simpática ou de forma parasimpática. Se você toma um susto, toma um susto. E aí, porra, Barninho, eu tomei um susto da zorra aqui, velho. Resultado, você tá sob um efeito de alerta, um efeito simpático. Então, quando você tá ali, gente, numa ameaça, um risco de vida, um risco de morte, e você tá ali para poder lutar, fugir, brigar, nessa hora vai atuar o sistema simpático. É adrenalina, ele é adrenérgico. Mas se você estiver relaxado, tranquilo, vou dormir, vou tirar um cochilo, aí é o parasimpático, certo? Bom, acontece que o sistema nervoso, deixa eu voltar para cá. Acontece que o sistema nervoso
parasimpático. Ele é controlado por nervos. Aqui está cervicais, ó, gente, mas são nervos cranianos. Nervos que partem do crânio, principalmente. Beleza? Esses nervos que partem do crânio, eles vão controlar diversas partes do corpo. Eles vão controlar diversas partes do corpo sem a nossa vontade. Ou seja, sem nem a gente saber. Beleza? Não só os nervos cranianos, mas os nervos sacrais também, ó. Tem aqui nervo, ó, sacral. Lembra que a região sacral é a região próxima ao cóccix. É a região sacro. Sacou? Perto do cóccix, aqui perto desse ossinho aqui. Então, esses nervos são parasimpáticos. Observe que o nervo parasimpático, ele não vai até o órgão. Ele vai até um pouquinho antes do órgão, onde vai ter aqui, gente, ó, uma sinapse. Aqui vai ter, ó, uma sinapse. Ou seja, aqui vai ter um gânglio. Gânglio. O que é um gânglio, Barnil? Gânglio é uma concentração de neurônios na parte periférica do corpo. Ou seja, que não está no sistema nervoso central. Chama de gânglio. É uma concentração de neurônios. Fica na parte periférica. Chama de gânglio. Aqui vai rolar uma sinapse. A sinapse vai propagar o impulso para outro neurônio que vai até o órgão. Nesse caso vai até o olho, nesse caso vai até a boca, nesse caso vai até o coração. Então, ó, existe um outro neurônio aqui que vai terminar de transferir o impulso nervoso. Então, aqui está rolando, ó, gente, ó, uma sinapse. Essa sinapse aqui vai liberar um neurotransmissor chamado acetilcolina. Acetilcolina. Certo? Sinapse aqui. Sinapse é chamada de pré-ganglionar. Sinapse é chamada pré-ganglionar. Então, vai liberar acetilcolina na sinapse pré-ganglionar. Sinapse pré-ganglionar. E aqui na sinapse, onde está o órgão, ó, na sinapse pós-ganglionar, libera o quê? Se for o parasimpático, vai liberar também acetilcolina. Então, na sinapse pós-ganglionar, também vai liberar aqui, gente, ó, acetilcolina. Puxar para cá, ó. Vai liberar também a acetilcolina. Na sinapse pós-ganglionar. Então, em se tratando de sistema nervoso parasimpático, o neurotransmissor, ele é tanto na sinapse pré quanto na sinapse pós-ganglionar. Acetilcolina, beleza? Bom, no que se trata de sistema simpático, a coisa muda um pouco. No simpático, os nervos simpáticos, eles partem da medula, todos da medula, da parte, ó, torácica lombar. Torácica lombar. Que é essa região, ó, torácica lombar. Do tórax e das costas, do lombo. Sacou? Torácica lombar. E a sinapse pré-ganglionar aqui, ó, não está perto do órgão, está perto da medula. Então, aqui a sinapse pré-ganglionar, ela está próxima à medula. Não está próxima ao órgão eferente, ao órgão que vai executar a ação. Nessa sinapse pré-ganglionar, vai liberar acetilcolina também. Ó, vai liberar aqui, gente, ó, acetilcolina também. Então, aqui vai liberar, ó, puxa para cá, acetilcolina. Aonde, Barney? Na sinapse pré-ganglionar. Libera acetilcolina. E depois daqui, o impulso nervoso que vai para o órgão, quando chega no órgão, tipo no olho, tipo na boca, no pulmão, quando chega no órgão efetor, libera o que aqui no órgão efetor? Aí libera outro neurotransmissor. Libera adrenalina. Então aqui, ó, na pós-ganglionar,
Essa sinapse aqui, ó, pós-ganglionar, libera adrenalina. Então aqui, gente, ó, libera adrenalina no pós-ganglionar. No pós-ganglionar, libera adrenalina. Beleza? Bom, dessa forma, o que é que vai acontecer? Bom, no caso dos olhos, o parasimpático faz a pupila, ó, contrair. Porque você vai relaxar, a pupila contrai, você recebe menos luz, aí você consegue, ó, descansar mais em paz. Você fica mais descansado, mais relaxado. Pupila contrai, beleza? Já na adrenalina, a pupila dilata. Por exemplo, ó, liberou a adrenalina, vá! Aí você fica logo com os olhos esbugalhados, ó. A pupila, ela vai dilatar para você enxergar melhor a situação de risco. O risco de vida. Beleza? Bom, em relação à boca, tem a saliva. Ó, quando você está relaxado, você aumenta a produção de saliva. Quem aumenta é o parasimpático. Mas quando você está estressado, você está com raiva de alguém, você chega a ficar com a boca seca. A boca seca é um sinal de que você está com muita adrenalina. Então, ó, reduz a salivação, adrenalina. Então, observe, gente, que eles apresentam efeitos antagônicos. São antagônicos. O que um faz, o outro faz o contrário. Em relação ao coração, a acetilcolina, ela diminui a frequência cardíaca. Já a adrenalina aumenta a frequência cardíaca. Por que a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, gente? Porque você vai bombear o sangue mais vezes por minuto, vai oxigenar melhor o corpo, vai oxigenar melhor os músculos, o cérebro. Para quê, Barninho? Para correr, para fugir, para lutar, para se defender, para você sobreviver. É uma situação de sobrevivência. Beleza? Em relação ao pulmão, o sistema parasimpático, ele contrai os brônquios. Por quê? Porque você precisa de menos oxigênio. Você não está se estressando, você não está precisando correr, então ele contrai o brônquio fica normal. Agora, quando você está precisando de oxigenação, aí ó, o brônquio relaxa, ele vai sofrer uma dilatação, aí quando ele dilata, aí passa mais oxigênio. Quando passa mais oxigênio, você vai ter mais hematose. Tendo mais hematose, você oxigena mais, produz mais ATP no músculo, você vai conseguir sobreviver. Mais uma vez. Beleza? Bom, em relação ao sistema digestivo, é o contrário. Quando você está relaxado, seu sistema digestivo funciona direito. Quando você está estressado, ele não funciona direito. Certo? Então, ó, quando você está relaxado, a acetilcolina do parasimpático estimula o pâncreas, estimula o estômago, aí você produz os sucos digestivos, aí funciona tudo direitinho. Beleza? Quando você está tenso, está estressado, aí ó, você acaba tendo uma inibição da atividade digestiva pelo sistema nervoso simpático. E isso é para quê, Barney? É para que você não gaste energia no que é dispensável na hora de lutar, de fugir, de sobreviver. Você vai gastar energia com músculo e com cérebro. Então ele vai meio que cortando as funções que são periféricas, que são secundárias, entendeu? Em relação ao fígado, o sistema parasimpático, ele, ó, estimula a vesícula biliar a liberar bile, porque estimula a atividade digestória, certinho? Já o sistema nervoso simpático, ele vai estimular o fígado a liberar glicose. Então não esquece, gente, a adrenalina, ela estimula a formação de glicose no fígado. Beleza? Para poder o fígado jogar glicose no sangue. Para que, Barninho, mais glicose no sangue? Para você ter mais energia. Para você o músculo fugir, para você pensar melhor, mais rápido, entendeu? Produzir energia para luta, para fuga. Em relação a em relação à atividade renal, em relação à atividade da suprarrenal,
Lembra, gente, que a suprarrenal é uma glândula que fica aqui em cima dos rins, ó. A suprarrenal ela vai ser estimulada pela adrenalina para liberar mais adrenalina no sangue. Aí a suprarrenal vai secretar adrenalina e noradrenalina no sangue, para que a adrenalina no sangue potencialize o efeito do sistema nervoso simpático. Aí você vai ter uma descarga de adrenalina no sangue, sacou? Para poder potencializar o efeito no coração e tudo mais. Beleza? E aqui você tem, ó, o relaxamento da bexiga em relação ao sistema nervoso simpático. E no caso do parasimpático, a contração da bexiga, para que você possa, ó, liberar o xixi. Então, quando você está relaxado, ó, vou fazer xixi. Aí eu faço o quê? Pô, eu vou relaxar, você relaxa. Aí o xixi sai. Por quê? Porque o parasimpático, ó, contrai a bexiga para o xixi sair. Beleza? Bom, o parasimpático também estimula, gente, ó, o parasimpático estimula a ereção. Então, quando tem um parasimpático atuando, você está relaxado, aí aumenta o fluxo de sangue para o pênis. Então, ele estimula, ó, a ereção. Então, a acetilcolina estimula a vasodilatação periférica. Quando os vasos dilatam, o pênis enche de sangue, causa ereção. Só que a adrenalina estimula a vasoconstricção periférica. Aí você fica pálido, o pênis fica murcho, murchinho, parecendo uma verruga, quando você toma um susto. Beleza? Então, resultado, ó. A adrenalina, ó, ela corta o fluxo de sangue para a periferia. A adrenalina, ela, aumentando aqui, inibe. Assim, a adrenalina, ela inibe a ereção, ela aumenta, ela atua na ejaculação. Então, ó, deixa eu explicar aqui melhor. A adrenalina, ela corta o fluxo de sangue para a periferia, corta o fluxo de sangue. Então ela causa o quê? Perda da ereção. Só que no orgasmo, ela vai estimular a ejaculação, entendeu? Então a adrenalina estimula a ejaculação e inibe a ereção. Tanto que depois de ejacular, o homem tende a ter a perda da ereção. Entendeu? Ele ejacula, depois o pênis fica mole. Beleza? Mas quando ele está relaxado, está na hora do sexo, o pênis endurece. Por quê? Porque é fluxo de sangue. Então não esquece. A acetilcolina libera sangue para a periferia. A adrenalina corta o sangue da periferia porque causa uma vasoconstricção. E aí você toma um susto e fica pálido. Toma um susto, o pênis perde a ereção. Porque corta o sangue, beleza? Corta o fluxo de sangue. E aí, galera, beleza aí? Ficou legal? Tá de boa aí na lagoa? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem esse resuminho aqui, ó, do que eu falei, que é uma tabelinha. Volta. Vou voltar então, peraí. Vai, tira um print aí. Beleza? Beleza. E aqui tem a tabelinha, gente, ó. Uma tabelinha do sistema nervoso autônomo. O que que cada um causa, né? O que que o simpático faz? Inibe a digestão, estimula a respiração, estimula o coração. Certinho? Ó, vou passar um dever de casa para vocês. O dever de casa é o seguinte. Vocês vão fazer tipo uma questão discursiva, uma respostazinha, sabe? Um pretexto, explicando como é que seria a reação de luta, de combate, de fuga, a reação de sobrevivência. Aí você tem que explicar a reação do simpático, certinho? Ô amor, não tem não, viu? Esses slides não. São de uso do Interbio.
que é meu curso online, minha plataformazinha, viu? Aí, olha só, gente. Essa glicose aí do simpático vem da quebra do glicogênio. Olha só, não só a quebra do glicogênio, mas a gliconeogênese. A gliconeogênese hepática. O que é isso? Ou seja, ele estimula o fígado a pegar o que não é açúcar e a formar açúcar a partir do que não é açúcar. Por exemplo, aminoácidos, ou por exemplo, lactato, ou por exemplo, entendeu? Então, é glicogenólise e gliconeogênese. Principalmente gliconeogênese aí nesse caso. Certinho? Então, gente, o exercício é você em casa, você fazer tipo um pré-textozinho explicando como é que seria a reação de fuga, de luta, de combate, sobrevivência. O que a adrenalina faz? Dilata a pupila, para a pessoa enxergar melhor. Acelera o coração. Taquicardia, para você bombear mais sangue, oxigenar o músculo e o cérebro. Causa vasoconstricção periférica, para que o sangue não circule na periferia, você fica pálido. Para que o sangue circule no cérebro e nos músculos. Vai inibir o sistema digestório, porque não é importante naquele momento. Vai aumentar a ventilação pulmonar, causando dilatação dos brônquios. Vai aumentar a frequência respiratória. Entendeu, gente? Então tem que lembrar disso aí. Disso tudo aí, valeu? Beleza? Galerinha, olha só. Amanhã a gente vai estar junto lá no Bernô. E amanhã a gente vai começar sistema. Eu não lembro qual é o sistema exatamente, se é sistema respiratório ou é sistema digestório. Mas provavelmente amanhã a gente comece um deles. Digestório ou respiratório, beleza? E aí amanhã a gente conversa. Valeu? Endócrino? Pode ser, de repente. Eu vou ver. Eu vou olhar aqui a sequência do módulo. E aí, a partir da sequência do módulo, a gente vê o que pode rolar. Tá combinado? A sequência é essa? É primeiro nervoso, depois endócrino? Alicinha? Ah, então pronto. Amanhã a gente começa endócrino, então. Fechou? Galera, beijão pra vocês, hein, gente? Boa noite pra vocês. Valeu, galerinha. Um abração. Valeu, gente. Beijão. Até a próxima, hein? Até a próxima live da gente.